Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso Fora da Curva, último episódio do ano, e para fazer essa gravação extremamente especial, trouxemos 3 convidados de super peso, profissionais de grande referência em Belo Horizonte e no Brasil, né? A gente pode falar isso. Convidados que dispensam a apresentação, mas vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Minha colega, minha amiga, parceira Ana Paula Gandra, que foi um presente que o Fora da Curva me deu esse ano. Dr. Rodrigo Lacerda, muito obrigado por aceitar o convite. Prazer. Ismael Sobrinho, também não preciso falar muito, não, que todo mundo conhece, mas vai se apresentar também. Mas, Ana Paula, fala um pouquinho. Primeiramente, obrigada, né, Tiene? Muito bom hoje esse episódio, né, junto aqui de amigos queridos e muito competentes. Para quem não me conhece, né, eu sou Ana Paula Gandra, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e psiquiatra de adultos também. Trabalho como voluntária no ambulatório da UFMG, na residência. E, né, gostamos muito aí de conversar sobre assuntos de saúde mental e entender como que as coisas andam, né? Porque não tá fácil, né, Tchê? Tá, não. Meu Rodrigo Lacerda, eu sou cirurgião plástico, formei na UFMG em 1994, então estou fazendo agora 31 anos de formado. Eu queria agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto tão importante. Muito obrigado. E eu, Ismael Sobrinho, também eu me sinto aqui até assim, perdido um pouco, junto de pessoas assim tão nobres, né? Dr. Rodrigo Lacerda, referência nacional e, para quem não o conhece, mundial, né? Porque o homem também opera na América. E a Ana Ganda também, a nossa psiquiatra infantil, aos quais eu mando todos os meus pacientes. Mas sou psiquiatra também, tenho 20 anos de formado, atendo adultos e idosos, e também faço um trabalho paralelo aí com livros, e depois nós vamos conversando. E também acho o assunto relevante, a gente tem essas oportunidades de trazer a psiquiatria aqui para você que está em casa, é muito importante, mas a gente trazer também uma informação equilibrada. Então o papo hoje vai ser bom. Você já não deixa de clique aqui, ó, dá a sua curtida, dê o seu joinha, dê o seu like para você ajudar a compartilhar o nosso bate-papo. Então vamos lá, né? E chamei esse time aqui para a gente falar um pouquinho sobre beleza, né? A gente falou de muitos assuntos durante o ano, sobre rede social, sobre a tecnologia, escola, enfim, falamos muito para a família. E um tema que volta e meia bate lá no consultório é sobre a questão do embelezamento, a cultura da beleza, o culto da beleza que a gente vê muito hoje popularizado, né? Essa conversa, o mercado da beleza é um mercado que não tem crise no Brasil, né? Na pandemia, quando a pandemia parou a sociedade, os cosméticos foram alguns dos produtos mais vendidos no Brasil. E aí eu queria chamar vocês mesmo para a gente poder conversar sobre isso. Até que ponto é saudável, até que ponto esse cuidado, a questão estética faz um certo sentido, e que horas que a gente percebe, pô, tá passando do ponto, tá virando uma compulsão. E aí eu queria, Ana, que você me falasse um pouquinho lá, dentro do seu consultório, o que você tem visto sobre isso? Tá. Acho que a gente pode pegar até um gancho. Quem não assistiu o episódio que eu gravei com você antes, né? A doutora Marli estava junto aqui também. Isso. Eu acho que a gente já deu, assim, né, um overview do que vai vir aqui, né? Então, principalmente depois da pandemia, a gente vê assim, as pessoas ficaram muito presas em casa, né? E dos últimos anos aí, essa coisa do digital, usa-se muito tela, muitas conversas em vídeos, né? Assiste-se muito a sua própria imagem. Com isso, o que a gente está vendo aí? Aí vou falar mais da infância e adolescência, vou deixar adulto e os idosos para você. Combinado, Ismael? Pode ser. Então a gente vê assim, coisas que não se via antes nos pequenininhos, a gente começa a perceber. Muitas crianças com uma extrema preocupação com a imagem, né? Chegam meninas lá no meu consultório extremamente maquiadas, né? Elas já falam assim para mim, Ana, hoje de manhã eu fiz skincare. Eu falei, opa, o que é isso, né? Os grandes presentes de aniversário dessas meninas são maquiagens, né? Isso do ponto de vista pediátrico já é complexo, né? Porque esses produtos, você sabe mais que a gente, né, Rodrigo? Pode ter disruptivo endócrino, né? Ter uma puberdade precoce, alterar os hormônios. Então, assim, todos estão usando. É difícil uma menina que não use esses produtos hoje em dia, maquiagem, né? E com isso acaba que surge muita comparação entre as pequenininhas, que talvez não era uma coisa tão frequente. Nas adolescentes aumenta-se muito a insegurança, né? A gente vê, aumentou muito a ansiedade social, né? O medo de ser exposto, de ser julgado. Então, assim, essa coisa da internet e o culto da beleza, que a gente sabe que isso é real que acontece nesse mundo, tem impactado muito na criança e no adolescente, né? Principalmente o que eu vejo? É transtorno de ansiedade social,
Não é tão comum, mas a gente já vê o transtorno dismórfico corporal, né, que depois a gente pode conversar com Sim. detalhes, e às vezes até casos de depressão. E muitas vezes, Etienne, isso vem assim da mãe que também já cultua muito essa beleza, que espera que a sua filha seja uma princesa, que seu filho seja um príncipe, e associa, porque isso é desde o passado. Belo está muito associado a bom. A gente tem que desconstruir essa ideia. Uhum. Se você for olhar desde a Grécia, né, as coisas belas, as Sim. maldições eram os feios. As Sim. coisas bonitas eram as boas. E isso veio se perpetuando, apesar da variação do conceito de beleza Sim. ao longo das décadas. Então a gente vê isso muito impactado nas crianças, nos adolescentes. Eu acho excelente a gente ter esse espaço para a gente conversar, né? Mas sem sombra de dúvida, principalmente aí nos últimos 4 anos, a gente está vendo os impactos, que eu não acho que a pandemia é apenas a culpada. Ela é um catalisador de problemas. Mas o culto à beleza está em exagero. Legal você falar isso, porque você citou a questão grega aí, a gente tem, desde o Egito, Cleópatra, né, já era um ícone, um símbolo e tudo mais. Então não é uma conversa nova. Né? Não. A nossa ideia hoje aqui é a gente popularizar também os combates, aquilo, como você colocou muito bem, da maquiagem, que é pouco falado sobre essa questão hormonal mesmo, os impactos que isso pode causar em saúde. E aí eu queria que você contribuísse um pouquinho para a gente também, Rodrigo. Primeiro é o seguinte, o Brasil é um país tropical. E o país tropical, ele tem um culto ao corpo exacerbado. Você não vê isso em Portugal, na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, por exemplo. Não, e acrescenta a cultura latina, não só ser um Isso. país tropical. Porque a Austrália, por exemplo, é um país... Mas não tem a gente junta esses dois mundos, né? Isso. E legal Então, que, assim, desculpa interromper o que você está claro. falando, mas eu achei bom, você fez a gente, né, tem essa descendência portuguesa, Sim, colônia, beleza, sim. mas existe uma diferença discrepante, enorme. assim, absurda, Muito, entre sim. Brasil e Portugal nessa Sim. questão estética. Por isso que eu disse que o país tropical, a praia, o uso de Bom. biquíni, isso é um ponto que tem que ser avaliado, né? Que é diferente dos outros países que a gente está tomando como referência. Outra coisa muito importante é o seguinte, a cirurgia plástica, entre aspas, ou vamos dizer assim, a beleza, ela sempre foi muito por moda, de moda, ou seja, são modismos que vêm e que vão. Em 2006 até 2012, 2011, eu cansei de deixar de operar paciente que a moda era mamas enormes, queria próteses enormes. Hoje, a moda já é o tal do explante mamário. Então, as pessoas já estão preocupadas mais com esporte, em corrida, jogar tênis, jogar beach tênis, já não querem mais mama grande. Sim. Então, elas estão tirando prótese, às vezes nem colocando prótese menor, estão apenas reduzindo a mama para... já é, vamos dizer assim, não é usual, é brega ter mama muito grande. Isso. Então, assim, são 2 pontos importantes. E outro ponto importante, o tal do dismorfismo corporal, que chamam, né? Eu acho que, além dessa síndrome que existe um fator muito importante aí. Principalmente os influenciadores, eles não estão preocupados com relação à estética. Eles estão preocupados com aquilo que possa impactar e esse impacto criar mais engajamento para eles. Com certeza. Independente se aquilo é bonito ou não é. Aquilo que é diferente dá um impacto e traz mais engajamento para eles. E isso gera influência em outras pessoas. Sim. Sabe? Sim. Então temos que levar em conta Sim. isso aí também. A gente tem que separar 2 pontos que acho que são importantes. Primeiro, quando a gente fala desse assunto aqui, ele não é só um assunto psiquiátrico. Ele é uma Ele é um assunto Ele é multidisciplinar. uma questão que envolve o psicossocial. Sim. Né? Você falou da pandemia, mas isso começou a mudar muito. Sempre teve essa preocupação com a estética, com a beleza, isso é histórico. Né? Mas na década de 80, eu lembro que quando o Bauman, que é um sociólogo, o Zygmunt Bauman, começou a fazer aquela série de livros dele, Modernidade Líquida e tudo, ele escreveu um livro muito interessante que era o Identidade Líquida. E ele foi o primeiro ali que ele começou a mostrar uma coisa interessante, que a identidade das pessoas antes era como? Herdada. Então você herdava da escola, você herdava dos pais, das estruturas sociais, elas eram mais rígidas. Né? E aí, na transição, eu fui vendo até os últimos livros dele antes de morrer, ele foi mostrando isso, né? Que quando tirou essa herança aí da identidade, as pessoas elas ficaram pulverizadas, elas ficaram com a mente cheia de blocos que não foram formados. Então, assim, para quem está nos assistindo, digamos que os nossos quebra-cabeças mentais, eles eram instalados quase que automaticamente. Então, a gente não tinha que preocupar com tanta coisa. A gente era mais... E isso trazia até mais saúde mental.
né? Hoje, nós damos tanta possibilidade de escolha, né, que o sujeito se perde nesses blocos. Então, muito dessa busca que eu vejo da estética e tudo, é essa busca que as pessoas elas têm de ancorar a identidade, né, numa coisa mais palpável, numa coisa mais visível, numa coisa que ela consegue mapear. Um exemplo muito simples, por exemplo, é a tatuagem. Não tem problema com tatuagem, mas muitos pacientes nós vemos aqui que eles fazem um excesso de tatuagem porque eles têm angústias traumáticas e a tatuagem é quase que uma personificação de uma dor. E às vezes eu vejo adolescentes que não podem, né, fazer, tem que ter autorização dos pais, às vezes fazem por um movimento de grupo. Todo mundo tem, eu quero ser aceito. Ou até de uma coisa de romper ali com aquela fase. Fiz 18 anos, tem vários pacientes, fiz 18 anos, vou no estúdio de tatuagem com a minha mãe. Que às vezes é essa coisa do marco. Né? Então a influência é muito grande. Eu acho que a busca pela beleza e pela estética tem essa questão que você colocou, mas ela explode no mundo, né, quando o sujeito perde essas ancoragens. Para mim, assim, tem um simbolismo de eu trocar minhas referências mentais pelas minhas referências mensuráveis externamente. E um outro ponto que também começou a explodir aí na década de 80 e 90, que é essa coisa da felicidade estar associada a um bem de consumo. Né? Então, por exemplo, você pega lá o Gilles Lipovetsky, A Felicidade Paradoxal, alguns livros, até o Bauman tem um que chama Vida para Consumo, que ele começa a dizer isso, o homem até ali 70, 80, que ele falava que era um homem religioso, era um homem que ele buscava o propósito, o pertencimento, tinha uma coisa da coletividade, assim, do transcender. Sim. Quando entrou essa sociedade do consumo, a felicidade, que ela ficou bem atrelada às coisas. Isso não é explorar. Mais ao ter, né? E não ficou só atrelado à estética. Se você pegar, por exemplo, a propaganda de imóvel, é o que são pessoas felizes, aquele casal bonito, a mulher andando com os meninos. Mostra mais a área de lazer do que o apartamento. Ou seja, você tem sempre esse gatilho no marketing, e o marketing americano ele explorou muito isso, né? De que eu não estou te vendendo um produto, eu estou te vendendo o bem-estar e a felicidade. Um estilo de vida. Tem todo um conceito por trás dessa marca. Né? Então, assim, você pega essa curva da hiperestética. Outro dia eu vi um post interessante, mulheres na década de 70 em Ipanema. Era muito legal, né? Um Instagram que eu curto muito, que chama Pura Nostalgia. Então, assim, tinha sempre essa coisa da beleza, mas era uma coisa menos alavancada. Então, assim, eu acho que essa troca do que nós, da saúde mental, né? Nós pensamos em identidade dessas instalações por essas coisas mais externas para nos definir, aumentou muito. Aí vem a que eu acho que você falou bem. A coisa explode quando vem até as redes sociais. Né? Então, quando você pega 2010, todos os gráficos de transtornos mentais, eles mostram que 2010 é um corte. Então, por exemplo, o Jonathan Haidt, lá no livro dele, Geração Ansiosa, é 2010. Mas todas as pesquisas mostram. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, tudo explode. Isso coincidiu o quê? Com a digitalização da vida. Acho que é 2010 ou 2006, que é o Facebook, depois o Instagram, É, e aí explodiu, começa a explodir. Hoje a gente nem sabe quais são as redes, elas estão sendo sempre criadas, coisas novas. E aí que entra que eu acho que é a questão, assim, isso que já vinha num bloco, entra o que você falou. Entra aí, sim, uma explosão desse processo de validação, que já existia de uma maneira mais silenciosa, mas assim, ele se torna realmente um processo quando globaliza, né, quase que viral. A rede social faz. E aí, assim, nós temos esses extremos dos transtornos dismórficos corporais, das vigorexias. Ortorexia também. Exatamente. Mas assim, se você pegar, isso é uma ponta pequena. A maioria dessas pessoas, elas não têm transtornos mentais. Nenhum, são só sintomas. São sintomas de um conjunto social que está muito assim, desorganizado. Mas nós podemos conversar isso aqui também, já vocês falarem, mas assim, eu já vejo uma luz no fim do túnel, você colocou bem, porque já está voltando um pouco essa coisa do clean, essa coisa do não procedimento. A sociedade ela tem esses muito ciclos, devagar, né? Mas um certo conservadorismo com a estética e a imagem está voltando, né? Assim, eu vejo isso, é um fenômeno curioso em redes sociais, assim, uma certa percepção até de alguns influencers que talvez há uns 5 anos atrás não tinha isso. Então, né? assim, você vê que a própria academia você vai hoje, antes era aquele corpo paniquete bombado, que foi a geração da gente moleque, né? Hoje é uma coisa mais clean, uma definição. Então, assim, eu creio que a gente vai passar por um ajuste, mas é um problema sério. Mas, como eu disse, o Rodrigo colocou muito bem, não dá para transformar tudo isso em patologia. Nós temos uma cultura, né, própria, latina, relacional. O brasileiro é muito mesmo visual, isso é uma coisa da nossa cultura. Né?
acredito que a maioria das pessoas que fazem procedimentos que estão nos assistindo, vocês não são doentes, né? Podem ficar tranquilos, vocês não são doentes. O problema é o exagero. Mas o exagero é a a gente tem que colocar, quantidade, é a intensificação, né? Tem até uma síndrome, né, dos FOS, né, que chama, que é Face Overlifting Syndrome, que é o excesso de procedimentos que o pessoal está fazendo, tanto na dermato como na cirurgia plástica. Ela não está categorizada no DSM, ela não é uma doença, mas às vezes por trás tem coisas, ou então essa coisa da influência exagerada numa pessoa mais vulnerável, vendo ali, admirando o influencer que quer vender um produto que às vezes ele nem acredita, mas gera engajamento, faz com que a pessoa exagere. Porque tudo sempre é quantidade. Mas né? isso... Um pouquinho, né, Rodrigo? Às vezes é belo, é bonito. Eu falo sempre assim, aquilo que eu comentei antes, não pode generalizar que tudo é uma doença. Sim, né? sim. Tudo é um... Não, você pega, assim, Rodrigo, que acho que a gente... Deixa o Rodrigo falar, mas acho que a discussão entra muito na tua área, que tu é psicólogo. Na verdade, isso às vezes são sintomas de desarranjos internos que não estão bem feitos. Nós vemos isso claramente no consultório, né? Que quem se volta excessivamente para esses padrões tem desarranjo. Eu não estou falando de doenças psiquiátricas, mas deveriam ser... A gente, como atende terapia. consultório, desculpa te incomodar aí, né? Mas assim, a gente, como atende consultório, está sempre lidando com o paciente. A maioria que te procura. Pois é, eu lembro, assim, que já tem uns 12 ou 13 anos atrás, me procurou uma senhora do interior, devia ter uns 68 a 70 anos, não tinha traço de dismorfia, nada disso, mas ela me chegou e reclamando que queria levantar o rosto, estava com ruga e tal, e durante a anamnese, durante a conversa, ela foi relatando que estava insatisfeita com o rosto, mas também com a mama, aí foi com o abdômen, com as orelhas, com as pálpebras, com o nariz, ou seja, eu vi que não era um foco num lugar só. Ela estava insatisfeita com ela toda, sabe? E por isso que é muito importante o relacionamento médico-paciente. No final da conversa, foi quase 2 horas de consulta, eu falei, bom, vamos por etapas. Você primeiro queixou do rosto, das rugas, aí depois você comentou comigo que o nariz estava te incomodando, pálpebra, e a conversa foi, resumindo, ela falou comigo, falou, olha, o que acontece é o seguinte, eu tenho 68 anos na época, e meu marido está namorando uma menina de 22. Então, assim, eu quero ver o que eu posso melhorar para eu poder competir com ela. Entende? E não é doença, no meu ponto de vista, eu não sou psiquiatra, não é doença, mas a cabeça dela... Nós estamos vulneráveis a isso aí. Exatamente. Resumindo, eu não operei ela de nada, mandei ela pro psiquiatra Na primeiro. mão de um cirurgião excelente como você conseguiu perceber que ela precisava era de certeza. ajuda psicológica. Você operando no rosto, você não ia resolver o problema mas dela. Se ela cai em alguém com um viés só mercadológico, ela vai fazer 60%. Ela saía de lá com... Mas insatisfeita, ia ficar insatisfeita. Sim. Não ia atingir. Não, o problema dela não estava naquilo. Inclusive, tem que tratar a base. Eu tenho pacientes assim que são às vezes bipolares ou depressões, e as pessoas pedem muito conselho, né? Doutor, você acha que eu devo fazer tal coisa, né? E o americano tem uma expressão que eu gosto muito, que é aquela sleep on it, né? Ou seja, durma sobre isso. Então eu falo muito, olha, você vai fazer o seguinte, você vai voltar daqui 3 meses. Então, nós vamos pensar sobre isso 3 meses. Você vai escrever, você vai refletir. Se daqui 3 meses você realmente tiver um interesse, da parte psiquiátrica você está estável e tudo. Pronto. Então, assim, até quem está nos assistindo, nós não deixamos, né, um paciente que está instável emocionalmente, nós não deixamos o paciente fazer procedimentos estéticos. Nunca é recomendado o paciente que não está bem fazer que seja um botox, porque ele vai depois arrepender. Você não guarde isso aqui, ó. Se você guardar isso aqui no podcast, já serviu. Você não pode tomar uma decisão permanente por uma emoção transitória. Então, às vezes você está passando por uma de emocional transitório, agora você falou, um pós-divórcio, tem muito isso, né? Entra num pós-divórcio, a pessoa quer dar um up, etc e tal. Mas não toma uma decisão permanente numa emoção. Até não se deve fazer grandes mudanças de forma impulsiva. E até porque, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, Rodrigo, você me fala um pouquinho sobre isso. Eu já vi uns trabalhos assim, até que a pessoa que vai emocionalmente para a cirurgia não responde tão bem, né? O resultado, a inflamação, não sei o que você vê isso assim. É verdade. Não é? Assim. É verdade. Isso é uma característica que eu acho que a medicina não explica ainda. Mas se você, por exemplo, se você pegar um paciente de pronto-socorro que veio de um acidente e teve um corte no rosto, e você suturar, eu acho que a descarga de adrenalina que esse paciente teve faz com que a cicatrização dele seja melhor, às vezes, que uma cirurgia. Que a cirurgia, sim.
Então, assim, até hoje a medicina, a cirurgia plástica não conseguiu explicar isso. E por outro lado é isso, né? Eu nunca vi de plástica, eu vi um estudo uma vez de cirurgia cardíaca, que eles aplicavam um teste de bem-estar, felicidade e sintomas depressivos, era uma coisa assim. E os pacientes que tinham score pior pré-teste, eles tinham uma evolução no mesmo método, era troca de válvula. Eles tinham muito mais complicação no pós-operatório, assim, no mesmo nível de gravidade e tudo, mostrando que tem esses mistérios, né, da neuroinflamação do corpo que já está... Assim, isso é uma coisa até importante, né, para quem deve ser fazer. diferente, né? Uma cirurgia plástica reparadora, né, de um queimado, de uma questão assim que não está buscando estética, com uma que é só a questão ali do físico, né, de dar uma melhorada, porque às vezes a expectativa é muito grande. E outra, quando a pessoa sofre um acidente, vamos citar aqui um corte no rosto, um acidente de carro com um corte no rosto. Não tem como evitar, né? Não tem como evitar. Então a pessoa, ela já aceita, foi um acidente, e aquilo ali, o corte foi um acidente. Agora, se a pessoa vai no cirurgião plástico para fazer um corte no rosto, ele já vai com a expectativa, uma cobrança muito perfeição. maior. A gente tem um problema muito grave dentro disso que vocês estão falando, mas eu acho que encaixa, foge um pouco do nosso assunto, mas encaixa bem, e eu tenho, um trabalho que eu não faço, que é o laudo para bariátrica, acompanhamento. Mas a gente tem uma taxa de depressão pós-cirurgia enorme, da pessoa se reconhecer dentro do corpo. É claro que é um procedimento muito mais profundo do que um botox, mas existe, eu falo sobre isso porque existe um desejo, existe um incômodo, a pessoa geralmente se prepara para isso por meses, porque é assim que é o procedimento. Mas às vezes tem gente de bariátrica que vai lá e opera, infelizmente. Muito, eu já Quando recebi. se tem uma preparação, até na cirurgia plástica, né, que o Rodrigo deve mandar para psicólogo, manda para você, né, Ismael? Tudo preparado, onde você trabalha expectativa e diminui frustração, dá muito mais certo. E tenho certeza que até na resposta inflamatória, Ana, né? Até em casos que eu já vi casos muito bem organizados nesse sentido, porque eu já tive os dois extremos de participar indiretamente. Já tive literalmente proposta indecorosa de falar, eu te dou X mil reais para você fazer, eu só quero um laudo. Eu falei, não vou fazer. E já casos muito bem acompanhados, que eu acompanhei indiretamente assim, vendo, e falei, cara, teoricamente era para estar tudo certo, mas o pós-cirúrgico péssimo, psicologicamente falando. São todas cirurgias, eu acho, que trazem muita mudança. Até se a gente for olhar nas mudanças de sexo, né? Deve ser uma grande complicador. A bariátrica, você tocou num ponto que acho que ele colocou que é importante, que ela realmente tem uma questão. Como a gente hoje sabe até que intestino e cérebro tem uma junção muito maior, né? Para mim, ela é muito mais do que só uma cirurgia metabólica. Né? Ela realmente tem um poder de alterar até a própria consciência, né? A percepção da pessoa muito grande. Isso melhorou muito. Eu acho que hoje, por exemplo, os planos eles já exigem um tempo, já exigem mais sessões, e o processo de perícia hoje, o paciente ele tem que provar realmente que ele submeteu pelo menos os planos estão tem um protocolo para poder operar, né? Mas ainda te falo, por ver recente, é falho. Agora, o cara consegue burlar. O que eu já vi no consultório em 2 casos foi assim, eu tinha 2 pacientes que elas, por coincidência, 2 bipolares, achavam que não estava bem, elas foram num outro médico, falaram que estava tudo bem, mentira, o cara não tem culpa, ele marcou uma consulta, ela mentiu, passou um ano depois, ela voltou no meu consultório, eu falei assim, olha, doutor, eu sei que você não ia me dar, você não me deu, eu fiz a cirurgia e voltei, agora eu voltei para tratar com você. Então, assim, nós temos essas questões, mas nesse ponto tá melhor, eu acho que o pessoal já começou a perceber, e os médicos estão com mais medo também, né, porque eles sabem que esses pacientes que não foram bem avaliados, que são compulsivos e tudo, eles têm mais problemas depois. Eu tenho um grande amigo que ele é um cirurgião bariátrico, um precursor, e a clínica dele, ele falou, até um certo tempo só era eu. Hoje eu tenho 2 psicólogos, hoje eu tenho 2 nutricionistas, não tem como mais eu fazer esse fluxo de cirurgia metabólica sem ter esse acompanhamento, porque ele quer evitar a complicação, né? Então, assim, realmente ele... E não só isso, às vezes ele entende o tanto que é importante, né, a integração dos serviços para evitar a frustração, que talvez a cirurgia plástica vai caminhar para isso também. E até para preparar o paciente para o pós-operatório. Protocolos, procedimentos, porque assim, é difícil às vezes, assim, Rodrigo está muito próximo de você, vocês têm clínica junto e tudo, mas às vezes o cirurgião plástico está ali sozinho naquela ilha, ele pode ter muito mais dificuldade de perceber algo referente o que pra gente seria fácil perceber, né? Mas tem muito cirurgião plástico que não tem essa noção, não tem um psicólogo, não conversa com a gente. Infelizmente, como quase tudo, né? Quando se vira mercado,
quando deixa, e eu falo muito sobre isso aqui, falo isso lá no consultório, a gente conversou disso semana passada, eu tenho uma dificuldade muito grande em transformar a saúde mental em negócio, porque não é negócio, não dá para ser, é difícil. Saúde não dá para ser negócio, mas infelizmente vira, né? Que a gente estava conversando antes da gravação, eu e o Rodrigo, hoje você tem no mercado técnico de enfermagem aplicando Botox. Em clínica. Muito comum. Dentista. Outro dia uma paciente com a cara toda queimada, um peeling de fenol feito por um técnico também, né? E o peeling de fenol, ele é cardiotóxico e dá parada cardíaca. Deveria ser feito, inclusive, em ambiente hospitalar. Ele dá parada cardíaca, muitas vezes. É isso. Então a gente tem esse problema muito grande. Porque a sedução, ela faz isso com o paciente. Ele não se preocupa quem é o médico, aonde que ele foi formado. Ele viu ali na internet, muitas vezes, a fulana que ganhou ali uma permuta e fez o procedimento, ele quer fazer. Ele não olha, e acho que isso é legal para quem está assistindo. Quando você for buscar um médico, né, tem a página lá do Conselho Federal de Medicina, tem o Busca Médico, coloca o nome dele, vê se ele é especialista em algo que ele está se vendendo, veja até se ele é médico. Infelizmente, hoje a gente sabe que né, algumas áreas podem fazer, né, que não são médicas, às vezes que façam esses procedimentos, vê também ali se está uma coisa séria. Acho que o Rodrigo pode até falar mais quem pode ou não pode mexer com procedimento, mas a gente vê até nas questões de condução de saúde mental. Às vezes chega lá, doutor, eu estou no psicólogo, aí eu quero saber quem é, eu quero discutir. Eu olho lá, não é psicólogo, né? Então a gente causa uma iatrogenia sem necessidade, pela sedução, desespero do paciente de estar igual com fulana. Vocês deram, né, esse link da internet e falando sobre a adolescência, como é? Aí você trouxe um exemplo muito bom que era com relação ao corpo muito grande até uns anos atrás, e hoje a gente tem que lidar com isso, saber de onde vem essa busca por tal procedimento. Então a gente tem uma família nos Estados Unidos muito famosa pelos procedimentos estéticos, que são os Kardashians, né? Que vai ditando moda. Regras, exatamente. Como que é lidar com isso daí? Dei um exemplo, mas a gente poderia citar 200 aqui no Brasil. Como que é ter que lidar com essa coisa dessa onda hoje? É muito comum. Hoje nem tanto, porque se acaba com um certo tempo de clínica, o paciente acaba um indicando o outro e os pacientes acabam tendo o mesmo perfil. Mas era muito mais comum o paciente chegar com foto, às vezes um nariz, falar, doutor, eu quero esse nariz aqui dessa artista para mim. Sabe? Então, assim, eles às vezes não sabem, os pacientes não sabem, e não tem obrigação de saber o limite anatômico, o limite que a gente tem, que é impossível você fazer o nariz idêntico ao outro. O paciente chegou nele e disse que queria o meu rosto tão belo que tão bonito que era. Então eu falei assim, Rodrigo, manda pra mim, porque ele tem problemas sérios, entendeu? Se ele quer o meu rosto. E muitas vezes não é só isso. Às vezes a gente não tem como fazer um órgão, um nariz ou uma orelha idêntica ao outro, e às vezes o que é bonito em um, no rosto do outro não fica harmônico. Exato. E até às vezes, aí vou falar, às vezes tá até mais ou menos, mas resolve mexer, fica feio. Fica feio. Né? Que a gente vê A gente fala sempre isso de cirurgia plástica, a perfeição está muito próximo do desastre. Sim, sem consciência, que pode dar um queloide, que pode dar uma cicatriz hipertrófica, né? Um problema, a cirurgia, os riscos, né? Mas ele quer ficar igual X, Y, Z. Tem que há uma normalização em rede social, como se procedimentos fossem algo assim muito tranquilo. Igual ir no salão de beleza. Sim, é isso, eu ia falar exatamente Tem disso. que desmistificar isso. Cirurgia plástica, como qualquer cirurgia, tem risco. Enquanto é o cabelo, beleza. A cabelo gente sabe cresce. disso, mas assim, coisas ilegais, às vezes no salão lá oferece uns negócios que não tá certo. Não, a gente né? vê, gente, pessoas morrendo todos os dias, né, assim, de aplicação de silicone, gel no bumbum e tal. Mas eu acho que a gente no consultório não pega tanto essa margem, porque o paciente que ele chega para nós, ou você na terapia, ou a gente, ele é um paciente de uma certa forma que está em busca de um tipo de estabilidade emocional, né? Então, ele começa a reconhecer que ele precisa de ajuda. Exato, né? assim, exato. Eu acho que a gente assim acaba dando uns stops assim muito importantes. Eu creio que esse paciente, que essa pessoa é aquele que ele não percebe essa disfunção, porque ele não está num set terapêutico e tudo. E o que é a grande maioria. Então, assim, chega para ele, ok. Chega para mim, chega. Mas é uma minoria enorme que já tem uma comorbidade, que já tem uma questão. Porque isso não é visto, às vezes, como um problema. Sim, né? sim. Essas pessoas não vão chegar na gente. E por isso que, volto a dizer aqui, né? Como você falou, é o preparo, é realmente ver o peso da identidade além, também. rede social, filme, próprias revistas, né?
com essa coisa hoje de Photoshop, de arrumar demais, hoje é uma cultura de filtro. Sim. Né? Tem um nome que eu vi nesses estudos, né, dos hiperfiltros. A pessoa, às vezes, Mael, ela começa a não se reconhecer, porque ela só posta com filtro, só posta com filtro. Então, E ela muito não médico, às consegue, vezes, se ela vende não com se- filtro. Eu Sim, tenho, eu escuto. Aí ela não se sente bem quando ela vê a sua imagem. Isso é muito sério. Isso. E isso não é A gente transtorno está no primeiro momento, na né, Ismael? geração dos aplicativos de relacionamento, e eu escuto muito isso lá no consultório demais. Do paciente, né? Começa Sim. a conversar, Fala, beleza. é Passa o esse? Instagram, beleza. E chega num lugar e já não é a mesma pessoa que você estava procurando ali na internet, que você achou. Que é essa cultura do filtro. O filtro, ele dá a entender, assim, talvez essa pessoa fez o tal procedimento que ela falou. Então, não é real o resultado da cirurgia plástica, às vezes de uma ida ao dermatologista. Então, isso é muito perigoso, né? A própria dismorfia lá do Zoom, né, que é um novo fenômeno que a gente tem, você tá tanto vendo ali você em videochamada, em atendimentos online, que você começa a ver coisa além. Mas a lembrar que é difícil a gente ver a nossa imagem 100% como ela é. Que é uma percepção que eu já, empiricamente, eu tinha, mas eu não tinha uma prova, né? Que são os perfis onde tem muito rosto, que são perfis, assim, muito focados na expressão. E era um estudo sobre borders, com mais tendência a ter não, era sobre expressão facial, de maquiagem, de estética. Então, sim. quando você entra num padrão de perfil onde a ênfase do perfil é muito ali aquela persona da imagem, do muito centrada rosto na em si, pessoa também. né? É quase que um padrão de afeto, né? E tinha uma incidência maior de border, assim. Então, assim, para quem está assistindo a gente, traduzindo isso, né? Talvez olha o seu feed aí no Instagram, né? O seu feed nas suas postagens, elas vão dizer muito sobre quem eles estão vendo. Jesus diz que onde está os olhos são a lâmpada do corpo, né? Então, às vezes, onde você coloca muita energia, significa que talvez esteja alguma coisa disfuncional, né? Mas, voltando, você acha que é uma discussão importante, que nenhum dos nós três discordamos, são também o lado positivo disso, que a gente também tem que falar, né? Sim, com certeza. Dos procedimentos estéticos, Levanta a autoestima de da muita autoestima gente. dos pacientes. Eu brinquei aqui das canetinhas, né? Mas uma grande revolução, né? Com indicação, né? Obviamente, mas assim, eu vejo que muitos pacientes têm ganhos de longo prazo mesmo, não é como todo mundo coloca, vai engordar todo mundo, não, os pacientes eles emagrecem, eles entram na atividade física, os que realmente querem, né? E envolve também esses pequenos procedimentos, né, Rodrigo, que você pode fazer um lifting, uma coisa. Eu fiz aqui, ó, até eu dar um caso aqui para vocês, né? Eu tinha calvície, né, lateral, aqui frontal também. Confesso para vocês que não era uma coisa assim que me incomodava muito, né? Se não, muitas pessoas falavam, você faz, eu ficava com uma certa preguiça, né? Um dia o Rodrigo me indicou um amigo dele e eu fiz a cirurgia. E, curiosamente, né, tem alguns meses, realmente uma coisa muito interessante. Assim, eu não imaginaria que me fizesse tão bem. Assim, foi uma coisa Você está se sentindo melhor com isso. Melhor. Tem umas coisas ruins, né? Minha esposa tá muito mais ciumenta. Tá claro. Eu agora, assim, eu tenho que vigiar mais, né? Assim, tá rastreando meu telefone, né? Mas, assim, uma coisa que eu aparentemente não via uma percepção, assim, de imagem, mas foi uma coisa positiva. Um procedimento, assim, muito tranquilo. Agora, não estava com autoestima baixa, não estava preocupado com isso. Até foi, você sabe muito bem, né? Foi uma coisa que você até fez a ponte, eu nem cheguei a marcar, ainda enrolei ele alguns meses, mas depois que eu fiz, eu vi realmente, poxa, interessante, né? Como que um detalhe, ele realmente melhora Mas você a não nossa fez vida. de forma impulsiva. Não, você pensou, tranquilo, né, Ismael? sossegado, Isso é foram anos, né? importante. Então, assim, eu tenho vontade, por exemplo, eu não tenho nenhuma tatuagem, né? Eu tenho vontade de ter uma tatuagem específica, né? De um texto bíblico para quem está assistindo. Né? Eu quero fazer essa tatuagem, mas eu não achei ainda um momento emocional, espiritual, certo para fazer isso. Para então, não assim, se arrepender. Né? Exato, então, assim, mas eu tenho isso mapeado, é um marco temporal, né? Então, não tem um problema com isso, acho que nenhum de nós tem aqui, né? A gente Agora não pode... conta o texto aí pra gente que eu fui curioso. Na verdade, eu quero... Vai ter várias tatuagens, Há um texto depois de Davi, onde Deus diz assim, eu te tirei das pastagens para ser príncipe sobre o meu povo Israel, que é o texto que personifica o chamado de Davi, improvável, que ele foi, quem não conhece a história do texto bíblico, Davi, ele foi a última escolha, né? Quando ele foi ungir o rei, tinha muitas pessoas mais bonitas e tal, e ele foi meio que largado pelo pai dos irmãos todos, né?
E esse texto vem no final da vida dele. Ele era o menorzinho. Ele é menorzinho. mais Quando ele já tinha fraquinho. vivido tudo. E Deus fala com ele assim, olha, você veja de onde você saiu e onde eu te coloquei. Então, assim, é um texto que, para mim, ele é muito importante quem está assistindo. Eu sou um cristão. Esse texto, para mim, ele é muito importante porque ele mostra a curva. O seu podcast é fora da curva. Mas a curva de aprendizado de Deus ao longo da história, né? Então, eu quero fazer essa tatuagem depois que eu viver algumas experiências, porque para mim é um texto que resume a vida cristã, esse texto. Eu acho muito bonito. Entendeu? E quando nós estamos falando de prevenção aqui, né, gente, os procedimentos, a ênfase ao corpo, elas melhoram. Acho que a gente não falou, né? Quando a gente está bem, né? Hoje se fala tanto em dopamina barata, mas isso não é um conceito tão antigo, né? Que as nossas avós sabiam, as pessoas tinham hobbies, elas tinham lazer, elas tinham relacionamentos, elas tinham convívio social, elas tinham amizade, elas tinham E como eu pessoas citei, comuns, né? sem querer te incomodar, e como eu citei antes, são modas, né, de estéticas, de condutas de beleza que vão mudando, vão mudando. Essa geração agora que eles falam que é a geração que não quer ter carro, não quer ter casa, Não bebe. Geração não bebe. Não bebe. Diz que as casas noturnas estão acabando, Não, né? Isso mesmo. Eles cada vez bebem menos e eles também não querem mais tanto fazer procedimento estético. Rodrigo, mudou tanto. Então, a gente pode vir aqui um dia e falar sobre pornografia. Até a pandemia, a pornografia era aquela pornografia pesada, hard, né? Desculpa falar aqui, mas aquela coisa meio Fala, fica à X-vídeos, vontade, né? Você Sim, trabalha Aquela com coisa isso. meio pesadona mesmo, aqueles vídeos pornozão e tal. Hoje o paciente que você atende com vício de pornografia, o que o mercado fez? Hoje é um soft porn. Ele é uma pornografia sutil. É uma menina que ela tá ali no Instagram, ela compartilha a rotina dela, ela compartilha ali na academia. É meio que uma pornografia de relacionamento. Personalizado. Dali ela tem um OnlyFans ou alguma dessas plataformas, né? E às vezes não tem nada sexual, não. Assim, eu vejo os pacientes assim, não é o vídeo sexual, é a curiosidade de ver a menina nua e ali. Então, assim, é uma coisa que ela está evoluindo e que envolve também, por exemplo, o cara não precisa assinar um OnlyFans, que é aquele sujeito que ele tem um soft porn, assim, que eu falo pornografia leve, que seria um soft porn, que ele só segue a mulher no mesmo padrão sensual e etc e tal. E aí ele não percebe que aquilo também vai se tornando um vício de compensação. Então, assim, isso que você falou é muito interessante. A gente vê na clínica, o mecanismo é o mesmo? Há 20 anos atrás a gente atendia viciado em jogo do bicho. Hoje nós atendemos os viciados em bets. Sempre existiu viciados. A diferença é que a internet facilitou apostar. Eu não vou na casa do jogo do bicho. Impulsionou. Mas, como um grande teólogo que eu gosto muito, João Calvino, disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Então, assim, nós o homem sempre buscou um ídolo. Quando eu falo ídolo aqui, não é um ídolo religioso. Você vai preencher a tua vida uma inspiração, um pertencimento. Às vezes nós achamos que a pessoa que está mal nisso é quem está no hard. Só que a linguagem, é o que você falou, ela vai se tornando mais sutil. Né? E você não percebe. Por exemplo, sobre essa questão da mudança da cultura. Né? Antigamente era muito fácil. Você atendia uma paciente, eu tenho que, não um julgamento que eu estou fazendo, ela chegava, qual a sua profissão? Não, eu faço programa. Bem, vamos te ajudar e tudo. Hoje não, hoje você tem o que eles chamam de menino do job, né? Dependendo do que a menina faz, no padrão, aquilo não é mais prostituição. Então, assim, você viajar com uma pessoa, vai ficar uma semana, 2 e tudo, ou seja, os conceitos eles vão se reformulando para os tornar mais brandos, mas aquilo é sim um problema. Então, quem está assistindo a gente, isso não envolve só o que a gente está conversando aqui sobre estética, né? Envolve uma percepção de vida. E aí eu penso, né? O poder da gente ler, da gente ter informação, da gente investir em terapia. Né? Eu estava conversando isso outro dia com um amigo, que a gente tem tanto curso, né, cara, mentorias. Hoje a gente está na era, você falou aí das commodities virtuais, né? Tanto que é complicado você tornar isso, mas o tanto que é acessível, por exemplo, o conteúdo por livros, né? R$30, R$40. Assim, você sair um pouco daquela matrix ali de rede social, de Instagram, e melhorar, né, assim, o conteúdo de cultura, de filosofia, de artes, para né? poder ver o que está ali, né? Saber ler mais o mundo. Nós temos a geração da coisa curta. Até eu escrevo livros, né? E hoje assim, a gente tem uma diretriz diferente para escrever livros, né?
No primeiro livro, lá em 17, ele tinha uma ideia. Hoje a própria editora ela diz para você assim, olha, você tem que recortar os capítulos, porque as pessoas não É mais conseguem prestar mais dinâmico, né? atenção em mais de 5 páginas. Então, assim, Tem que você ser vai mais ter que fracionar. objetivo. Às Exatamente. vezes é audiolivro. Audiolivro, né? assim, a diagramação mudou. Então, assim, nós estamos nos rendendo ao superficial, né? E isso é um assunto sério. Sim, e eu até queria, Rodrigo, que você comentasse sobre isso. A gente estava falando ali embaixo e você teve a oportunidade de trabalhar com o grande, com o maior, né, vamos dizer assim, com o Ivo. E No finalzinho da carreira dele. Que privilégio, né? E você consegue perceber uma diferença clara do público daquele momento para o atual, dentro disso que o Ismael está colocando mesmo, dessa mudança da geração, vamos dizer, a mudança de comportamento, de hábitos e tudo mais? Sim, muito. Bom, naquela época, né, quando eu comecei, era 96 por aí, os pacientes não tinham essa referência de, vamos dizer, de influência em rede social para cobrar aquele resultado de cirurgia. E desculpa até fazer uma Tá. interrupção dentro disso, mas você colocou um recorte histórico que eu acho que é bom, o ano. E você tinha um astro do pop naquele momento que buscava muito Nossa. as Cirurgias cirurgias, né? E que isso naquele momento era meio assustador. Já até sei. Você vai falar o Michael Jackson. Exatamente. Mas Então, o Michael Jackson, ele queria afinar tanto o nariz dele, é o nariz negroide, isso. e aí acabou, talvez, seduzindo tanto o médico que fez a cirurgia dele, que foram várias cirurgias feitas, Sim. necrosou e ele usava uma prótese. Isso. Mas Mas você tem. Eu nunca falo tava que. satisfeito. Não sabia. Nunca estava que em satisfeito. termos de Não sabia, era influência. prótese. Que em termos de Ele influência você perdeu o tinha nariz dele. o início de uma popularização das cirurgias plásticas, mas você tinha ali um rosto que vendia muito pela questão musical, mas que dava um filtro. As pessoas tinham um certo receio, um certo preconceito a partir dele. Isso acontecia, é possível de observar. Nessa época, por exemplo, no caso aí você está falando de artista, o Michael Jackson, não sei, eu acredito que deve ter feito umas 8, 10 cirurgias para afinar o nariz, até que chegou um ponto que ele necrosou, não tinha mais e usava uma prótese. Sim. Né, Mas disfarçada. a maioria não era. A maioria, talvez, me fala um pouco sobre isso. Essa pergunta dele é interessante. Mas veja bem, só te interrompendo Aham. aqui, isso em 90 e pouco. E falando em artista famoso, Elvis Presley, por exemplo, ele fez a cirurgia de nariz, mas foi um toque mínimo, que praticamente imperceptível, só se você olhar as fotos dele de quando Sim. ele tinha 16 anos para quando tinha 30, você vai ver que Deu uma- foram toques de refinamento, Sutis, né? muito sutis. Delicados, que talvez era esse. Que era o resultado ideal. Seria o ideal da cirurgia No caso do plástica. Michael Jackson, era Aquela- um Deve ser na desmorfismo. mesma época do Michael Jackson, essa Jocelyn, esqueci o nome dela, que ela virou uma cara de um gato. De tanto procedimento que ela foi fazendo no rosto, né? É o exagero. Que a gente Exagero, está é. vendo agora, bocas. Boca, não, exageradas. lábios Mas agora enormes. o que eu percebo é É. que não existe uma crítica. A gente tem, não vou citar nome nesse caso, mas um cantor aqui de Minas Gerais que aí o público Sim. já. Opa, tá muito. Mas É, ele pessoal- mesmo falou que arrependeu de tanta harmonização facial que ele fez, né? E arrependeu e hoje ele quer voltar à normalidade. Mas o que eu Mas percebo eu acho que está hoje mudando, sim. mas que existe hoje a busca. A gente citou o exemplo das Kardashians, por exemplo. É difícil ter um processo, né, delas aqui. Eu acho que não. Mas enfim, das Kardashians, a busca pela cópia é muito maior do que outrora. Antes tinha um filtro um pouco maior. A isso busca não é da empírico. cópia era Copiar alguém, Isso, um terceiro. de Era copiar a maior referência. antes? A Era busca não, é maior menor. agora. É maior agora. Agora o influenciador, ele muda o seu dia. Se cantora X aqui no Brasil aparece Pode com... estar tendo um fenômeno de redução. Talvez você está observando lá no seu eu não- consultório. talvez- mas a Eu gente vejo, ainda- não, eu vejo um pouco a de redução. gente ainda Eu vejo uma busca- redução do movimento. O influenciador É. está nesse momento mais clean, e aí Eu concordo com a você. massa busca. Eu acho até, por exemplo, quando você vai trabalhar, isso é um movimento que não é aleatório quem está nos assistindo, né? Tem o movimento wellness, que é muito focado nisso. A É, pessoa ali, ela exatamente. tá mais cuidada, ela vem de exatamente, saúde, exatamente. vem toda uma Exatamente. indústria por Porque trás. o- Suplementos. Exato, você disse exatamente o que eu ia falar. Isso não é uma coisa aleatória. Até 5 anos, o que era o rico? Você tinha que colocar uma bolsa cara, um Porsche, né? Então, assim, isso era a personificação da riqueza. Então, o movimento wellness é o quê? Agora, o verdadeiro luxo é o quê? Você
mostra você preparando o seu café da manhã, Você Poder- viajar na viajar academia. Poder muito. ser uma mãe, poder ter tempo para amamentar isso, seu assim, filho, vida- comer vida com integral. qualidade. Então, os influenciadores perceberam isso, né? E uma outra coisa que é o quê? Processos todos de branding, né? Hoje você... Antigamente tinha aquela ideia assim, você faz um copiar-colar praticamente de persona, né? Sim. Hoje a ideia no Instagram é até o contrário, assim, é ter tudo zoneado, mais autoral, né? Até nessa época de IA, né? As pessoas estão mais autorais, Orgânico, né? mais orgânico. Então, assim, isso é um fenômeno. Mas que ele tem sim se traduzido, eu não sei, a gente precisaria de mais tempo para ver esse fenômeno, mas eu acredito, vendo as pessoas mais jovens que eu estou atendendo e tudo, que há sim uma busca da beleza mais leve, mais clean. Então, você acha que está voltando ao que era antes? Eu acho que está voltando bem lento, Aham. mas está voltando, está diminuindo muito o exagero. Mas o que eu queria ressaltar é que é o seguinte: as pessoas procuram, e sempre procuraram, sim, talvez por dismorfismo, querer mudar. Mas o que a gente observa ultimamente não é o paciente insatisfeito querendo a mudança. Ele está querendo a padronização. Boa. Entendeu? O ponto-chave é esse. Antes, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer rosto, quero fazer nariz, quero fazer mama, eu quero mudar. Hoje não. Hoje ele quer padronização, querem iguais tais influências ou tais pessoas. Elas não estão preocupadas em aquilo ficar harmônico com o corpo dela ou não. Ela quer ficar igual. Um exemplo, esse eu vou citar assim. A gente chama isso de robotização, né? A Angelina Jolie, ela trouxe o da boca, né? Ela acho que trouxe foi a isso para o precursora, Brasil, sim, exatamente, aquela boca mais Mas mais eu acho que no carnuda. caso dela, a boca dela é natural, tá? Sim, mas o rosto dela fez com que Sim. tivesse essa busca, essa procura. Sim. Aí que eu tô falando dessa idolatria que o Ismael também colocou muito bem e que eu acredito que interfere diretamente no seu trabalho. Porque é o que eu vejo que sai o padrão ali, sei lá, na Globo, no Netflix, onde quer que seja, e no outro dia, instantaneamente, existe a procura por você. Hoje, sabemos que você não atende mais qualquer caso, né? Mas isso bate lá na porta, né? Bate. Mas veja bem, o cirurgião plástico tem que saber também, educadamente, falar não. Uhum. Falar, olha, você não tem indicação de fazer isso, se você fizer, você vai se arrepender. Não agora, mas depois de certo tempo. Recusar, às vezes, a operar. Não, Não? na grande Quando maioria. você não concorda? Não, na grande maioria das vezes, hoje, eles, como são indicações, já conhecem, falou, ok, doutor. Tá, não era o que eu queria ter escutado, mas ok. Rodrigo, Mas antes ia e fala outra. disso para nós aí, que eu acho que isso é muito bom também. Ouvir isso é muito bom. Como é que é esse momento da conscientização e a aceitação do paciente nessa orientação? Você percebe essa abertura positiva? Sim, mais ou menos. É um balde de água fria. Uhum. É um balde de água fria. Recentemente, por exemplo, estou lembrando o caso que há um mês atrás, operei a esposa de um amigo meu, que é até um cara famoso aqui, mas assim, ela queria um abdômen totalmente de tanquinho mesmo, aquele abdômen... HD, lipo HD. Hoje nem se chama de lipo HD, porque vai mudando os nomes, Chama como né? agora? Só de... Hoje tem Ultra Define, eles vão mudando o nome. Mas aquilo são modelamentos na gordura, imitando os ressaltos do músculo reto abdominal. Isso vai trazer problema. Com certeza certeza. vai trazer problema. Então prometeram. O cara faz uma aderência ali, então, para Faz marcar, aderência. faz um gominho. Fazem sulcos da gordura, Faz um tirando gominho mais da gordura, gordurinha, imitando a pessoa. Às vezes a pessoa nunca malhou, nunca foi à Eu tô academia. imaginando até homens, né? Às vezes com Muito. esse culto, né? Até na vigorexia, né? Você não. sempre se acha pequeno. A vigorexia é um problema. Acho que a É. gente tem dois problemas, assim, que eles estão... Ao mesmo tempo que a gente está esse aspecto mais clean, nós temos duas epidemias silenciosas, né? Voltou, acho que aí está voltando um pouco a questão do ser muito magro. Sim. Isso é um problema sério, né? A gente está voltando a ter anorexia. A gente ficou um tempo sem ter tanta anorexia, tá voltando A esses gente pacientes. observa isso muito nas adolescentes. Mas Nossa, muito da tenho- sua área, eu né? tenho um É. paciente homem que consome 700 calorias por dia. Sim. E Por 14 anos, 15. É mais, Anorexia os meninos na- é uma coisa mais incidente na Ásia, mas aqui tá ficando. aqui a tá gente vê isso, né? preocupante. A hipertrofia, a vigorexia nos meninos, nos homens, e a anorexia nas mulheres, né? Assim, então, isso é uma coisa que voltou, né? Dentro daquilo que a gente colocou, né? A beleza de 20 anos atrás era uma beleza até na academia mais paniquete, mais Torneado, né? forte, mais torneado. Não, o Ismael, e bem antes disso, década de 40, ou 50,
por aí, né? A gente não era nem nascido, mas eu lembro do meu pai, meus tios falando que o fulano de tal era gordo, ele é saudável. E ele era obeso. Sim, sim. Era, a avó da gente falava muito isso. Era Tá sinônimo de saúde era obesidade. A magreza vem muito depois da Segunda Guerra Mundial, isso. tipo da roupa que elas começaram a usar, calça jeans. A África do Sul, eles pagam um dote pro pai pro pai da noiva, eles pagam um dote para casar com aquela pessoa, com aquela mulher. E esse dote é proporcional ao tamanho do bumbum dela e ao tamanho e ao peso dela. Quanto maior o bumbum, maior o peso, para eles têm que dar mais cabeça de gado pro pai, e significa que ela vai ser uma boa progenitora. Então, mulher magra não tem muito valor lá, na África do Sul, que eu tô falando. Então, você vê que isso provavelmente são culturas mais antigas. Com certeza, nós estamos assim, até acho que a gente, que é psiquiatra, nós temos uma certeza disso, né, de que muito que nós vamos categorizando nos nossos manuais diagnósticos, né, eles são sim subprodutos de uma cultura mesmo que vai deturpando, né? Não é normal você ter no DSM-2 100 e poucas categorias diagnósticas e no 5 você ter 300, né? Ou seja, não estou dizendo que nós não temos que ter, a gente tem que ter categoria diagnóstica, então ninguém vai falar a mesma língua, mas eu digo assim, nós vamos incorporando sintomas, né, sociais, psicossociais. Lembro de uma vez um trabalho interessante na China sobre anorexia em roça, comunidade rural e Xangai. Então, assim, comunidade rural não existia anorexia, não existia bulimia. Saiu um trabalho esses dias que os Amish, né, aqueles que vivem a cultura de não sei quantos anos atrás, eles não têm doenças como nós temos, e a sobrevida deles, o índice de vida deles é maior do que qualquer povo. É essa discussão, né, que a gente, que talvez quem está assistindo aqui, nós estamos muito focados na estética, nós estamos falando a verdade. Acho que tudo aqui se resume na estrutura até emocional mesmo, né? Assim, a gente acaba caindo, que o excesso vem da desestrutura interna das pessoas, do indivíduo, né? das famílias, dos valores, vínculos, né? Né? Sociais, né? E aí quem é pai tem que construir isso com a família. Vocês começaram a ponderar a vigorexia, né? Sem entrar em detalhe, muitas vezes é aquela coisa assim, a gente vê que as pessoas estão acomodadas, elas querem um atalho, né? Então, assim, às vezes o jovem, ele vai ter que ficar dias, semanas fazendo atividade física, que é essencial, saudável. A musculação é muito importante, né, para massa muscular e tudo. Não, ele prefere fazer a lipo HD ou às vezes até você falou, do que o esforço. Hoje é tão interessante que você pergunta para você usa alguma medicação? Não uso nada, não. Eu só tomo um hormônio. Aí você vai ver, não é nenhum bioidêntico, é um desses... algo que vai influenciar no humor, vai atrapalhar, né? Então, assim, acho que a gente tem um fenômeno social assim, muito sério, né, para ser colocado. E acho que quem é pai aqui, né, quem está nos assistindo, ainda tem os filhos pequenos, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu até queria perguntar isso, pedir isso, na verdade, né? A gente, né, nosso objetivo aqui, ponto fora da curva, é a orientação de família. Sim. As famílias que eu atendo, né, a Sueli quando estava aqui com a gente também, mas fazer esse serviço social. O que você sugere, né? Você principalmente, Ana Paula, que atende ali um público que já está muitas vezes desejoso de procurar alguma coisa nesse sentido. Que orientação que você passa? Que vocês três, na verdade, mas começando por você, que você passa para a família? Vou falar 2 caminhos. Uma coisa que eu falo todo dia no consultório quando eu atendo criança e adolescente. Primeira coisa, como que está a saúde mental dos cuidadores? Às vezes vem lá só criança e adolescente e esquece do pai, da babá, da tia que está ali no dia a dia. Porque não adianta nada a gente querer que o adolescente não consuma rede social e o pai está o dia inteiro. Isso. Né? Tá o dia inteiro. Um dos pacientes que eu acabei de atender agora, a menina reclamou: meu pai veio dirigindo, mexendo no celular, olhando o Instagram. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Saúde mental do cuidador, né? Às vezes a pessoa está sobrecarregada. A gente fala tanto de gerenciar estresse, parece que é um negócio fácil. E não é, não, né? Então, assim, para esses pais que nos buscam ou que ainda não têm oportunidade de buscar um especialista, e não é para todo mundo, gente, depois que assistir isso aqui, correr atrás de psiquiatra, tá? Aqui são umas orientações, porque todos nós, até lá em casa, na sua casa, a gente pode passar por questões assim, de estar mais insegura com o corpo, de buscar mais ajudas. Mas então pensar, como que tá os cuidadores dessa criança e desse adolescente? Primeiro passo. Segundo passo, monitorar o que... Primeiro que não deveria se ter celular, rede social,
em menores. Até a gente Qual a idade que você tem até o movimento Desconecta, que tem, né, Gosto um muito, site grande, é muito. muito legal, que a gente Deixa eu fala fazer uma muito. pergunta prática, que você me dá um aconselhamento aqui. Ah, Pra ver se a Laura tem 9 anos. Com quantos anos Laura deveria ter acesso a um celular? Você poderia dar até um celular por volta dos 12 anos, mas um celular que seja um celular. Celular raiz, que às vezes seja para ela se comunicar com você, monitorar, controlado. Com Ana Paula, limite. eu bato nessa tecla aí. Hoje mesmo eu tive essa questão no meu último atendimento também. O pai, garoto, 12 anos. Não há Mas na privacidade, minha- né? na Tem minha- que ter privacidade. e na Não mi- existe não, privacidade não, numa mas adolescente. Os pais Tem estão que ter loucos. respeito, Eu mas tenho um privacidade é amigo diferente. que o filho tem 16 anos e ele e a mãe não deram um Onde que a celular Laura, pro menino com até 12 hoje. anos, vai estar que o Ismael não consiga acessá-la? Sim. Primeira Na hora, coisa, a gente onde? tem que Não tem. pensar, com 12 anos, você não vai deixar ela sozinha em lugar Exato. nenhum. Se você dá um exato. celular para ela, é muito mais uma super proteção sua Claro. e às vezes uma preocupação lá de Simone, tá? Sim, sim. Mas caso desse, é esse que só liga. E mesmo assim tem que monitorar, porque senão você lembra lá na nossa época, tinha aquele negócio de Nossa. amizade, que o povo ficava ligando. Sim. Eu não lembro o nome, que era. Você Sim. ligava lá para conversar. Se eles descobrirem que a gente está deixando uma criança com um celular que só liga, essa indústria vai criar números Eu para acho, eles o celular ligarem. também, eu fico pensando assim, hoje, acaba que com 12 anos, talvez não, mas ali uns 14, os meninos eles já fazem as suas agendas, né? Isso. Isso é uma coisa importante. Então, se Isso, vira uma isso. coisa deles, se você também não dá, ele fica alijado Sim, quase sim, que do grupo, Mas, né? por exemplo, se for um É. grupo da escola, no celular É. do pai, da mãe, Sim. evite dar Mas o celular para o pequeno, tá? É muito Quando- difícil essa parte. Quando der, eu acho que assim, se precisa consultar muita coisa na internet, tem que ter supervisão. Faça no computador. Não, eu concordo, mas é porque É. hoje, assim, hoje ela com 9, nós coordenamos isso. Nós pais marcamos os encontros. Então, assim, a turma até dela é uma turma muito boa, a gente viaja Assim, ela junto não e tudo. precisa, Ismael. Mas chega uma hora É. que ela vai ter Hoje- autonomia, Hoje ela que não, ela vai participar. Hoje ela né? não precisa. Não, hoje não. E nós temos Mas o grande movimento que a gente tem feito era assim, vamos tentar segurar alguma coisa que máximo. tenha internet até 14, É, eu 16 acho anos. bom. Nós temos um problema né? muito grande hoje quando Porque a rede social, a internet, eu não estou falando de rede social, a internet como um todo você deixa a Laurinha lá no centro da cidade Não, sozinha? claro, é isso É a aí. mesma Eu sei, eu coisa. concordo com você. O veneno e o remédio andam É, próximos. Também ficar muito alienado da tecnologia é complexo. Tem pontos bons da tecnologia, mas para a cidade é mais prejuízo, são muito mais coisas nocivas. Então, acho que o primeiro passo o pai tem que pensar com muito cuidado, que a partir do momento que der um celular é um caminho sem volta. sim. É abrir Tá? uma porteira aí. E aí vai monitorando, por exemplo, essas redes, elas não são para, no geral, maior 16, 18, dependendo do que. Aí vem lá, perfil monitorado pelo pai. Não deveria fazer essas E coisas. você tem que ser firme, né? Assim, a turma dela já tem crianças que têm telefone, né? E os pais. E é problema do né? pai, não Mas seu, o pai né? tem que ser firme, né? Eu vejo isso muito, o vício em game, né? Eu falei, cara, tu tem internet, tu tem um modem, se tiver autoridade a pegar esse modem, tirar ele da sala e guardar ele, cara, Tá algo muito errado tá na algo casa. muito errado dentro de casa, né? Então, assim, coisas que a gente tem que prestar Mas, atenção. Né? Deixa eu terminando de lá. responder. A tela passiva é complexa, né? Porque ela Pode tirar. faz mais brain rot do que tudo. Então, quando você puder, até a televisão já impacta na criança e adolescente, né? Na nossa época tinha mais propagandas, hoje não, eles até aceleram. Mas de vez em quando vai mostrar alguma coisa ali, ou os influenciadores que eles têm mania de assistir coisa no YouTube, se os pais não monitoram, tem canal, gente, só de Absurdo, ensinar a fazer maquiagem para essas meninas. Gente, e aproveitando né? assim, ela falou de cara, tem tanto conteúdo bom, né? Sim, Manual do Mundo, acho que nossa, é um canal aqui, vou fazer um merchan, né? Pode. É um não, canal acho que é um canal nacional, fantástico, não tem um vínculo nenhum com o Iberê, mas é uma coisa É um fantástica. canal espetacular. Mark Robert, É. Crunch Lab, são coisas de ciência, de pesquisa. Então, criança Você virou três pequena, palavrinhas que é criança cristão, pequena né? tem que Outra coisa. brincar, É. tem Sim, que se divertir, tem que estar E o junto dos adolescente pais. também, Ana Paula. Mas a gente vão- está mas vão profissionalizando muito a adolescência Mas aí vamos atualmente. pensar assim, na infância não tem que ter celular. Concordo. A gente tem que bancar isso com nossos filhos e, às vezes, bancar isso até com os nossos amigos. Não dá, não. Às vezes, as escolas fazerem um projeto. Não é Sim. proibir só o celular na escola, é conversar, porque, às vezes, eles tentam a abstinência do celular da escola está sendo tentada ali sustentar no resto. Aí os meninos abusam do celular à tarde, à noite. Curioso que né? você falou da escola, né? A gente conversou sobre isso também. A gente esperava que fosse um caos fevereiro,
Quando se tirou o celular da Não, foi escola, ótimo. passou um ano, Tá excelente. os meninos voltaram a jogar truco, os meninos voltaram a Sim. jogar Então, bola. estimular, brincar, conversar, interagir. Quando usar a tela passiva, converse. Às vezes um videogame ali para uns 12 anos, onde o pai joga com o filho, e aí ele conversa, troca Sim, ideia. sim. Mas um celular, vão reservar. Quanto mais tempo segurar, Melhor. uns 16, eu acho que seria. A gente começou a usar aqui com quantos anos? É, mas era um Nokia, eu né? fico me encaixando Era aqui. um Nokia com Nokia 3120. só SMS. Se eu tivesse Jogo da visto cobrinha. muitos de nós aqui, talvez não estaríamos aqui bem, né, bem sucedidos, estudando. Muita evasão acontece por causa Eu da não tenho problema em falar isso, eu internet. brinco muito com os meus amigos de faculdade, que a gente Tem tem um quantos relacionamento. anos, Eu tenho desculpa? 37. Pô, graças a Deus eu não tinha chat GPT e o WhatsApp na época que eu formei. Você tem Senão que não seria saber profissional, como cara, usar, né, Eu ia Thierry? só. O ia Ismael aqui mesmo. pode dar aula dessas coisas pra gente, mas é saber usar ao nosso Não, favor. com certeza. A criança e até o adolescente não tem senso O crítico Ismael, ainda ele- muito desenvolvido. Não, o Ismael, além de saber usar muito bem, e se por acaso roubar, ele ainda consegue recuperar. Ele tem essa vantagem também. Entendeu? Ele ainda acha o telefone. Gente, infelizmente, nosso bate-papo já está caminhamos chegando pro ao fim, né? fim. Infelizmente, daria para fazer mais 1 hora de conversa aqui, mas vou pedir uma consideração final de vocês, né? Mas antecipadamente já agradeço. Muito obrigado mesmo pela presença, pela participação de vocês. Rodrigo, muito obrigado Eu que agradeço. se dispor Foi um prazer. a falar de um é isso. assunto que Uma é honra ali pra a mim. sua linha de atuação, e parabenizo pela sua ética na condução, né, do trabalho. Você hoje, por tudo que eu já conheci a seu respeito, você caminha no contrafluxo mesmo do mercado. Verdade. E parabéns por isso, cara. Muito E vou legal. continuar assim. Parabéns, muito Tinha um obrigado. filósofo que falava, né? Eu acho que foi o Tolstói falava isso, né? Toda unanimidade é burra. Sim, né? sim. E é verdade. Quando a manada vai tudo para um lado, você vai para o lado oposto, que aí dá certo. Façam as considerações finais, por Eu favor. acho que assim, é um tema que eu acho que não vai se encerrar. Vai ter que sair mais Ano estudos. que vem a gente volta. Vai ter que sair mais estudos nessa área. A gente ainda. Ninguém aqui assume idade nesse assunto, né? Os artigos são Nossa. que têm essa influência é de 2010 para cá. Mas aí, para mim, né, puxando a minha área de atuação, eu atendo adulto também, mas o meu foco é infância e adolescência, é pensar no pai. Cuida da sua saúde mental, cuidado com o abuso de tecnologia, cuidado com essa mãe para ela não projetar uma insatisfação de beleza e esperar essa coisa na filha pequena ou na filha adolescente. Tá junto, brincar, resgatar a infância e adolescência. Olha para a nossa aqui, acho que a nossa geração aqui, a gente teve uma infância mais adequada. Tenta transformar isso com seu filho, né? Monitora com quem que ele está conversando. Eu falo muito, adolescente não é para ter privacidade, ficar trancado no quarto, não. Ele tem que ter respeito, ele tem que ter autonomia de algumas coisas, mas o pai tem que estar em cima, tem que saber com quem que ele anda, o que ele está consumindo de questões aí, já que tem muitos que estão na rede social, porque uma vez que foi, não tem como voltar. É verdade. Então, monitorar, aproximar dos amigos, né? Ter essa coisa. Nós somos seres extremamente sociais, a gente gosta de estar junto. O precisa, celular, né? a tecnologia, ela traz esse isolamento. Show de E bola. às vezes é da insegurança aí do dia a dia. Por isso que temos que pensar. Bom demais, Rodrigo. Bom, repete a pergunta. Faça uma consideração finais. final aí para nós. Eu acho que vou falar a consideração final em relação à minha área, que é a cirurgia plástica, né? Eu acho que o paciente tem que tomar muito cuidado do que se vê, principalmente em redes sociais, photoshops, sabe, são produzidos, fotos de antes e depois, promessas de milagre, cirurgia sem cicatriz, isso não existe. Cirurgia sem corte. Cirurgia sem corte, cirurgia sem cicatriz, então resultados assim que Desconfiem, né? desconfiar muito. É muito comum, às vezes, infelizmente, médico que tem tanto seguidor, mas tanto seguidor, que o paciente, às vezes, procura esse médico para ele ter o engajamento. É uma validação. Né? Uma validação. A visualização do médico. Aí eu posso intrometer? Às vezes acham que o médico capaz, o médico bom, é que tem o Ismael tem uma rede enorme. Exceção, que a gente sabe que seu trabalho é maravilhoso, a gente exceção. valida. Mas, no geral, desconfia. Se o cara tá produzindo muita coisa, se ele tá muito na internet, ele não tá estudando, ele não tá operando, ainda mais não tá. cirurgião plástico. Você vai cirurgia no conseguir bloco ficar o dia cirúrgico. inteiro A na internet internet. ela tem que ser uma extensão da vida, né? Eu creio que é uma ferramenta de comunicação muito interessante. Vou fazer 2 considerações finais. Primeiro, aproveitar fazendo meus merchans, né? Fica à vontade. Esse aqui é um presente para você, Oh, que é o honra. meu livro, um dos meus livros, né? Se Obrigado. você
está aqui assistindo o podcast, vai lá na Amazon e joga Ismael Sobrinho. Tem Black Friday hoje? Tem Black Friday, está num preço super bom. Verdade mesmo. São livros simples de educação sobre saúde mental, espiritualidade. Então, na Amazon você vai achar todo o meu trabalho. Já é o quinto livro? O quinto livro. Quinto livro. Se Deus quiser, o ano que vem mais 2. E também me siga, sei que nós falamos aqui das redes sociais, @ismael.sobrinho no Instagram, que não é um Instagram só médico, é um Instagram quase que de tudo um pouco, né? Tem até cruzeiro lá, né? Tem Eu tudo. vejo. Então, me siga nas redes sociais e a gente vai trocando essas ideias. E agradecer pelo papo. E só finalizando a consideração final, aproveitar que é fim de ano, né? Fazer, sim, a revisão de vida, né? Eu acho que é um tempo muito importante, mas não uma revisão de vida melancólica, né? Tudo que nós falamos aqui se resume em vidas desorganizadas internamente, né? Então, um momento de reflexão, de pausar, revirar, se voltar à espiritualidade, se voltar ao exercício, à vida comunitária, se dá uma reorganizada na sua vida, que esse é um tempo muito propício para isso. Assim como é um tempo de melancolia, também eu acho que as datas têm um simbolismo de nos criar rotas novas. Então, fica com essa dica. Não só viaja de férias, não. Reflete um pouquinho sobre a sua vida. Show Obrigado de bola. pelo convite. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, Não, eu que amigos, né? agradeço. Que bom ter esse papo aqui. E é isso, ano que vem a gente volta com mais Fora da Curva, com novos temas, com novos convidados, repetindo alguns convidados também, vocês todos já estão convidados para voltar aqui. Obrigado, feliz ano novo e até o próximo Fora da Curva. Tchau, tchau.